A ciência moderna foi a grande responsável por inúmeras transformações na nossa sociedade. Ela viabilizou uma série de revoluções tecnológicas, impactando o desenvolvimento e a organização econômica e política. Por outro lado, hoje nós vivemos uma crise ecológica com as mudanças climáticas. Em que medida essa mesma ciência moderna, que nos permitiu tantos avanços e melhorias, não é também responsável por algumas das dificuldades e desafios que nós encontramos hoje? Se você não me conhece, meu nome é Natan Lima, eu sou físico, doutor em ensino de física, professor universitário, pesquiso na área de história, filosofia, ensino de ciências, e hoje eu quero discutir com vocês sobre como se deu o desenvolvimento da ciência moderna e algumas reflexões sobre a sua relação com desafios que nós encontramos na sociedade contemporânea. Esse tema, a gente, está associado ao primeiro livro que nós lemos no Clube do Livro Multiverso Literário 2026. Para quem não conhece, eu e a professora Larissa Santos, astrofísica, temos um clube de leitura científica, estamos no nosso segundo ano, e iniciamos o clube desse ano, esse mês, os encontros foram ontem e hoje, discutindo o livro O Ponto Cego, que tem como um dos seus autores o físico brasileiro Marcelo Gleiser. E nesse livro, os autores exploram uma crítica muito interessante, muito responsável, bastante erudita sobre a ciência moderna, e nós passamos esses 2 últimos dias discutindo esse tema. No Clube do Livro, eu comentei com o grupo que a crítica ou a apresentação feita pelos autores me lembrou muito um livro escrito já há algum tempo, chamado O Ponto de Mutação, de um autor bastante polêmico chamado Fritjof Capra. Para quem não conhece, eu trouxe o livro aqui, tá? Esse livro tem um filme homônimo dedicado ao livro, que também, portanto, se chama O Ponto de Mutação, e eu queria justamente trazer até essas ideias que o Capra resume, para poder falar um pouquinho sobre essa concepção crítica que existe em relação à ciência. Faço aqui um parênteses, né? Como eu disse, o Capra é um autor extremamente polêmico. Na física, ou ame-o, ou deixe-o, ou odeie o Capra, né? E aqui eu não quero endossar ou não as ideias do Capra, mas usar justamente a linha de raciocínio dele como ponto de partida. Uma crítica que é muito comum e que a gente encontra em diversos filósofos e sociólogos da ciência é a ideia de que no desenvolvimento da ciência moderna, para além do desenvolvimento das metodologias científicas, seja ênfase no empirismo, como fazia Francis Bacon, seja ênfase no racionalismo, como fazia Descartes, ou até mesmo numa certa mistura dos dois métodos, como aparece nas obras de Galileu, né? Então, alguns chamam aí o empirismo como o método indutivo, ao racionalismo nós associamos o método dedutivo, e o que o Galileu fazia era uma certa mistura, uma coisa diferente, que alguns chamam de abdução, não é nem indução nem dedução, é uma espécie de método criativo, mas que de alguma maneira depois você constrói racionalmente, dedutivamente, contrasta com os dados, então é uma outra coisa. Mas enfim, todos esses métodos, eles nos permitem tratar dados, olhar para os dados, para as evidências, construir conhecimento de uma forma muito segura, mas eles são metodologias que têm suas limitações. E qual é a crítica que se faz à ciência? É tomar a metodologia como se fosse toda a verdade. Tomar o método como a verdade e excluir todas as outras opções de forma de conhecimento da própria existência humana. Qual é a grande crítica que se decorre dessa constatação? Que muito do que a ciência moderna generalizou para outras áreas do conhecimento pode estar nos levando a perdas de ideias, de informações, de formas de produção de conhecimento que poderiam ser extremamente importantes para a humanidade. Vamos tentar exemplificar. A mecânica, ela se desenvolve com os trabalhos de Galileu, de Descartes, de Newton, utilizando uma série de hipóteses simplificadoras, ou uma série de estratégias na sua forma de lidar com a realidade. Dentre elas, a gente exclui uma série de características dos objetos. Imagina que eu estou vendo
uma bola rolando por um campo de futebol. Você não está mais preocupado com a cor da bola, você não está preocupado com as emoções que possa estar sentindo dentro de um estádio, você não está olhando para os cheiros, você está desconsiderando uma série de características e isso faz com que você consiga, por exemplo, olhar para o centro de massa da bola e aí fazer uma série de previsões. Se você tivesse atento a todas essas características, você não conseguiria trabalhar matematicamente, propor modelos que permitissem prever onde essa bola estaria em um determinado instante de tempo. Então a gente pega a realidade super complexa, exclui uma série de propriedades, exclui uma série de características, transforma aquilo num modelo super simplificado e aí consegue trabalhar em cima desse modelo. É uma metodologia muito poderosa, muito importante, que justamente aí está na base de todos os grandes resultados que a gente tem e é fundamental para a ciência. Agora, o problema é eu entender que, no fundo, tudo que há para ser descrito, ser pensado, ser refletido, é esta simplificação da realidade. E aí eu exporto esta forma de pensar para outras áreas do conhecimento, como a psicologia, como a medicina, como a economia, como a política. E, de novo, ao fazer isso nestas outras áreas do conhecimento, isso também traz resultados extremamente importantes. Traz resultados que são muito profícuos, que nos permitem montar modelos, que nos permitem fazer previsões, que nos permitem pensar, portanto, se eu olhar aqui para psicologia ou medicina, políticas públicas em grande escala, mas, por outro lado, a pergunta que fica é: o que estamos perdendo diante disso tudo? Quais informações, quais outras estratégias, quais outras relações poderiam estar sendo desenvolvidas? Não se trata, portanto, de acordo com esses autores, de negar a ciência ou de abandonar a ciência, mas simplesmente uma crítica ao fato de tomar esta metodologia como a única fonte de verdade ou o único caminho de se relacionar com a realidade. Então, por exemplo, a diferença entre um mapa e o próprio território, que é um dos exemplos trazidos pelos autores do livro O Ponto Cego. O mapa é fundamental. Se eu não conheço o local, preciso ir para algum lugar, o mapa vai me dar as coordenadas, vai saber o que eu preciso encontrar, por quais caminhos ir. Mas no mapa não tem a complexidade da realidade ao meu redor. O mapa não é o próprio território, eu não estou vendo em 3D, eu não estou vendo as árvores, não estou vendo as cores, não tem sentimentos, não tem os barulhos, não tem nada. Mas ainda assim o mapa é útil. Não se trata de abandonar o mapa, mas reconhecer que há muitas outras coisas para se conhecer para além do mapa. No livro O Ponto de Mutação, o Capra vai explorar em detalhes aquilo que ele chama de paradigma cartesiano, uma série de características muito associadas a uma visão de mundo da mecânica clássica, que é materialista, mecanicista, determinista, e vai olhar reducionista e vai mostrar como que esta visão subjacente ela se espalha pelas diversas áreas do conhecimento, como economia, política, psicologia, medicina e por aí vai. O Capra, entretanto, aí tem uma coisa interessante, ele imaginava na época que a mecânica quântica fundamentaria uma outra cosmovisão, com outras características, por uma série de questões filosóficas que a mecânica quântica coloca na mesa da física, e aí imagina uma nova visão de mundo subjacente a essa mecânica quântica, e como ela poderia contribuir para as diversas áreas do conhecimento, economia, política, psicologia, medicina, e por aí vai. É interessante que a gente já tem algumas décadas da escrita desse livro, e essas previsões, ou essa suposição do que viria a acontecer pelo Capra, não se concretizou. Nem mesmo essa visão de mundo da mecânica quântica se firmou como algo amplamente discutido na comunidade, ainda que haja um debate filosófico importante. A maioria dos físicos é alheia a esse debate e trata a mecânica quântica com viés, com uma visão de mundo muito parecida da física clássica, no sentido de como lidar com a realidade, de como lidar com a matemática, de como lidar com os resultados de sua pesquisa, e a gente não vê uma tradução disso para outras áreas do conhecimento. Se a gente for retomar tanto no trabalho do Capra quanto no trabalho dos autores que a gente comentou, como o Ponto Cego, há então uma associação a essa visão mecanicista que objetifica a realidade, que objetifica a natureza,
como a fonte da exploração sobre a natureza. Então nós nos sentimos autorizados a explorar a natureza porque nós enxergamos a natureza como um sistema inerte, material, como se fosse um relógio, um grande mecanismo, que eu possa ir lá e trabalhar em cima dele, tirar coisas dele, sem nenhum impacto à ordem social. O que é diferente em culturas de diversos lugares do mundo e mesmo na cultura chamada pré-moderna, em que havia uma hibridização mais evidente entre natureza e sociedade. Essa é uma tese bastante difundida na filosofia e sociologia da ciência, em alguns campos específicos, e ela é, obviamente, né, pode ser criticada, a gente não precisa concordar com essa ideia, mas ela nos traz à luz alguns aspectos interessantes do desenvolvimento da ciência. E um dos aspectos que é fundamental e que nos traz esse chamado, um alerta, é para essa ideia de que existe um discurso epistemológico subjacente à ciência e que esse discurso, por um lado, ele traz contribuições muito importantes, mas se tomado como verdade absoluta, generalizado, sem nenhum tipo de reflexão, ele pode também nos trazer algum tipo de prejuízo. Talvez ele nos impeça de olhar para certos objetos de estudo, talvez ele nos impeça de olhar para certas metodologias, para certas práticas, né, ou nos crie um certo conservadorismo epistemológico que nos impeça explorar diversas áreas do conhecimento. O Thomas Kuhn, que é um outro epistemólogo muito importante da ciência, vai narrar o desenvolvimento científico uma tensão entre um conservadorismo epistemológico, manter, né, a visão de método firme e seguro, com também a parte da criatividade, transgredir o método, ir para além do método, né, o que é defendido por outros autores também. Se por um lado o método ou a metodologia é o que dá o rigor científico, também transgredir o método em alguma medida é o que permite grandes saltos. No livro Contra o Método, do Paul Feyerabend, ele vai estudar o caso Galileu, como ele chama, para mostrar justamente que o Galileu viola a metodologia científica e é por isso que ele virou Galileu Galilei, tão famoso até hoje. Então, gente, todas essas críticas, isso é muito importante mencionar, elas são críticas para que nós possamos refletir como fazer uma melhor ciência. Ciência é fundamental, ciência salva as vidas. Nós temos aí vacina, uma série de medicamentos, uma série de tecnologias que nos dão conforto, que nos dão qualidade de vida, que permite que a gente modifique a sociedade, que produza conhecimento de forma positiva. E olhar para esses aspectos da ciência é uma forma de, na verdade, nós refletirmos sobre essa instituição, sobre essa tradição e pensarmos nas melhores formas de olharmos para a ciência, utilizarmos a ciência a fim de promover um mundo melhor. A ciência é feita por seres humanos, os seres humanos têm aí as suas características, os seus posicionamentos, né, as suas especificidades, e, portanto, debater sobre isso, falar uma crítica sincera, mas correta, profunda, honesta sobre a ciência, é uma forma da gente fazer uma ciência cada vez melhor, não para enfraquecer a ciência, muito pelo contrário, para torná-la cada vez mais forte, mais pujante e capaz de resolver os problemas da humanidade e promover bem-estar social. Se você acredita na ciência, se você defende a ciência, se você gosta de tópicos associados à história da ciência, filosofia, sociologia da ciência, segue aqui o canal, deixa seu comentário e a gente segue junto conversando nos próximos episódios. Se você tem interesse em outras áreas, principalmente da física, como mecânica quântica, deixo um convite aqui, nós temos alguns cursos nessa área, você pode conhecer pelo nosso site, ver se algum te interessa ou faz sentido para você, e alguns grupos de discussão no WhatsApp e com aulas gratuitas periodicamente aí ao longo dos próximos meses. Então entra nos grupos de WhatsApp para pegar todas as informações e seguir conversando com a gente. Até a próxima!